paz, bom dia. Hoje é sábado, dia de live Mães que Oram, e é um prazer ter vocês aqui, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar a respeito de relacionamento com Deus. Temos falado há algumas semanas a respeito dos elementos da correção, e semana passada falamos bastante a respeito de relacionar-se, de restaurar esse relacionamento com o Pai e com o seu filho, com o seu irmão em Cristo, com a pessoa que porventura veio a cometer algo, cometer um pecado, cometer um erro contra você, contra Deus, não importa. O que importa é que a restauração, ela tem que estar presente no nosso coração. Como cristãs, nós temos que saber restaurar, porque o nosso Pai, ele é assim. E é assim que ele nos ensina a ser. Nós buscamos ser mais parecidas com ele. Então, por isso, é muito importante que nós tenhamos isso dentro do nosso coração. Amém? Eu gostaria de começar esse encontro orando com você e clamando pela presença do nosso Pai eterno. Que o Senhor esteja entre nós, que Ele visite você aí na sua casa, com amor, com cuidado, com uma palavra que vai fazer diferença no seu coração nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus amado, obrigado, Jesus, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor faz. Obrigada por essa manhã, Deus, ensolarada, em que o Senhor mais uma vez renovou a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E por isso nós estamos aqui. Louvado seja o teu santo nome, que nos fornece, Pai, que nos dá de presente o fôlego de vida. Louvado seja o teu santo nome, que mesmo diante de dificuldades, nos presenteia com paz e com discernimento diante de tudo que está acontecendo. Nós te agradecemos, nós te engrandecemos nessa manhã e pedimos a visita do teu Santo Espírito, que o Santo Espírito de Deus passeie entre nós, que ele venha visitar aqui esse local, Pai, de onde a sua palavra está sendo proferida, que ele visite cada casa aqui representada, que ele visite todas as mulheres, Pai, que estão nos assistindo e as que irão nos assistir, que o doce Espírito seja presente na sua casa, que o Senhor a abençoe, que o Senhor derrame sobre as mulheres e sobre todas as pessoas que te buscam a tua paz, o teu amor e o teu favor. Nós te louvamos, aproveitamos para agradecer, Pai, por esse projeto, por essa célula de mães que tem feito toda a diferença na minha vida e também, eu creio, na vida dessas mulheres. Nós te louvamos, te agradecemos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe e que o nosso encontro possa ser maravilhoso, como sempre tem sido, né? Graças a Deus por isso. Então, como eu falei com você, hoje nós vamos meditar a respeito de relacionamento, mais um pouquinho, de restauração, de relacionamento, e hoje eu queria falar sobre relacionamento com o Senhor, o seu relacionamento com o Senhor. É sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa manhã. Você já sabe, mas nós vamos reforçar, o Senhor, ele tem prazer em recuperar relacionamentos. Nós falamos muito sobre isso na semana anterior. É por isso que ele coloca em nosso coração que nós precisamos ser assim também. Porque ele é assim. Recuperar, restituir, restaurar algo que estava perdido ou o pecador. Ele tem prazer. O nosso Deus é um Deus que fica bem à medida que nós também ficamos. E infelizmente, quando nós escolhemos um caminho diferente daquilo que Ele escreve para nós, eu creio que o Senhor, apesar de não poder agir, né? Porque você escolheu, e o livre-arbítrio é um dos princípios do Senhor, mas Ele deve olhar e pensar: ô minha filha, vem de volta que eu estou te esperando. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Essa é você como mãe, essas somos nós, quando nós trabalhamos desse ministério tão poderoso para o Senhor. É assim que Deus quer que você seja, porque é assim que Ele é. E nesse relacionamento com Deus, hoje eu vou falar com você sobre um exemplo na Bíblia. Uma mulher que está na Bíblia, ela aparece no Antigo Testamento
e ela volta a aparecer no Novo Testamento. Por quê? Porque ela fez a diferença na vida dela. Ela é um exemplo de fé. É uma mulher que serve para nós como uma inspiração. E o nome dessa mulher é Raabe. Você já ouviu falar sobre Raabe? Raabe era uma mulher que vivia uma condição marginalizada. Ela tinha uma condição de pecadora, segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque ela tinha, na verdade, ela tinha duas características que faziam ela ser uma pessoa marginalizada na época em que ela vivia. Ela era mulher e ela era prostituta. Segundo os relatos bíblicos, Raabe tinha um prostíbulo, uma casa de prostituição, enfim, existem algumas investigações a respeito disso. Mas o que fica muito claro é que Raabe vivia numa vida de pecado. Raabe talvez não teve uma oportunidade de viver uma vida diferente. E esse era o contexto dela. E eu gostaria de pensar com você que talvez você seja a Raabe desse tempo, que tem uma vida aonde você vive uma marginalização da sociedade, ou você vive como alguém que está aí guardando, né, ou escondendo um pecado do Senhor. Talvez você viva uma condição marginalizada como a de Raabe, mas ela vem nos mostrar que é possível ter um futuro diferente. Raabe, mesmo nessa condição, ela não aceitou. Ela foi em direção ao que ela queria e aquilo que ela acreditava mediante a palavra de Deus. Raabe, talvez como você, ela vivia essa marginalização em função do que ela fazia, do que ela praticava. Hoje em dia nós podemos pensar nessa marginalização como mulheres que são viúvas, separadas ou criam seus filhos sozinhas. Por incrível que pareça, mesmo que os tempos sejam outros, as pessoas ainda sofrem com bastante preconceito em relação a isso. A questão das mulheres terem mudado a sua posição social já foi diferente, né? As mulheres já foram mais marginalizadas por serem só por ser mulher. Hoje existe uma mudança nesse pensamento, mas ainda existem injustiças nesse sentido. Então, assim como Raabe naquele tempo sofreu com a época dela, talvez você possa sofrer de acordo com a nossa época, essa marginalização. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que o que fez diferença na vida de Raabe foram as atitudes que ela tomou. E você, mãe que ora, precisa também tomar essa atitude. Não importa a sua posição social, não importa o que você faz ou o que você deixa de fazer. O que importa é você olhar para o alto e pensar assim: eu quero ter uma vida diferente. Esse é o recado do Senhor para nós, esse é o recado do Senhor para você. O Senhor veio para resgatar todos aqueles que querem viver uma vida de acordo com a tua vontade. Nós temos falado isso há muitas semanas atrás, sobre como conduzir os nossos filhos, de como elementos para que a gente possa ajudá-los a andar no caminho do Senhor, mas sempre, em todos os temas que nós falamos a respeito dos nossos filhos, nós também temos falado o quão importante é o seu relacionamento com Deus e que isso vai fazer toda a diferença. É por isso que eu quero falar com você, mãe. É por isso que eu quero conversar com você sobre esse seu relacionamento. O que ainda falta para que você tenha uma vida plena com o Senhor Jesus? O que ainda você precisa deixar para trás para que você tenha uma vida plena com o nosso Pai Celestial? E nessa ideia, né, a gente vai meditar lá no trecho da Bíblia. O começo, a história de Raabe, o começo dela, está lá em Josué. Josué, capítulo 2, começa na minha Bíblia. Se você puder, abre aí a sua Bíblia, no verso 1,
ou como subtítulo ali do capítulo 2, a minha Bíblia diz Raabe e os espiões. Aqui vai descrever a história do povo de Israel, que iria tomar a cidade de Jericó. E Raabe era uma pessoa que estava ali naquele local. Ela estava ali, ela era sedenta de ser usada, ela era sedenta da vontade do Pai, ela era sedenta de viver uma vida com Deus. E aí Raabe o que fez? Diante da oportunidade, ela agiu. E é isso que nós vamos conversar. Se você puder, leia todo o capítulo 2 de Josué, que você vai entender direitinho como tudo que aconteceu. Eu não vou ler todo o capítulo, mas nós vamos meditar sobre o verso 10. Porque o primeiro ponto que eu queria falar com você é que mesmo na condição de pecadora, ela se mostrou crente, porque ela reconhecia o poder de Deus. Ela se mostrou crente no Senhor. Raabe, no verso 10, ela fala dos feitos do Senhor, que eram comentados por todos. No verso 10 do capítulo 2, está escrito assim: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Que Deus nos abençoe diante da tua palavra. Raabe comenta que ela tem ouvido falar do Senhor, que ela tem ouvido falar dos feitos do Senhor. E você não tem ouvido falar do Senhor? Você não tem ouvido falar dos feitos do Senhor? Pois bem, isso foi o suficiente para Raabe crer. Isso pode ser o suficiente para você crer também. A palavra de Deus, a vida das pessoas, os testemunhos, eles nos trazem argumentos para que a gente responda as nossas questões, de quanto o Senhor trabalha em favor do teu povo. E isso que Raabe fez. Raabe, através do relato das pessoas, ela entendeu que existia um Deus poderoso por trás disso. No verso 11, ela complementa reconhecendo o senhorio de Deus. No verso 11 diz assim: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por conta de vocês, todos perderam a coragem. E o mais importante, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que Deus nos abençoe. Raabe reconheceu o senhorio de Deus, sem sequer ter vivido algo como o Senhor. Que bênção é você fazer diferença na sua vida por crer que existe um Deus poderoso que age. E se ele não age ainda na sua vida, que em nome de Jesus, a partir de hoje, ele começa a fazer os milagres na sua vida. Que você não viva só de milagres dos outros, mas que você tenha o seu próprio testemunho. Que o seu testemunho de vida seja um milagre. Que o seu testemunho de vida seja uma ministração para que você possa levar mais pessoas a crer no Deus Todo-Poderoso. Amém? E então, esse primeiro ponto, você entende que assim, mesmo o relato sendo do outro, Raabe creu. Ela creu, ela ainda comentou a respeito disso. Ela fala que nessa fala ela está conversando com os espias, que são as pessoas do povo de Israel que foram checar a condição da cidade de Jericó. Como segundo ponto, eu queria levantar com você a ideia de que ela se colocou à disposição do Senhor como serva, mesmo correndo risco. O que é ser um servo de Deus? É você se permitir usar, é você deixar Deus usar a sua vida para poder ministrar a palavra dele. E Raabe, ela fez uso, né, dessa possibilidade. Usar a sua vida a ser usada para você proferir a palavra de Deus é uma maneira de você ser serva. Você praticar as boas obras é uma maneira de você ser serva. Você pode ser serva de Deus.
E você não precisa ser a pessoa mais perfeita do mundo para que você seja serva. Você precisa ser uma pessoa com o coração voltado para isso. Você precisa ser uma pessoa com o coração rendido ao Senhor. Sabe por quê? Porque a servidão, a capacitação para a servidão vai vir de Deus. Vai vir desse Espírito que nós cantamos e louvamos Ele e entronizamos Ele aqui agora. É Ele que vai te capacitar. Então você só precisa se deixar usar. E olha que interessante que Raabe, no verso 6, fala que ela escondeu os espias. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Raabe arrumou um jeitinho. Ela usou ali aquela habilidade dela para poder fazer o quê? Para guardar aqueles servos de Deus que estavam sendo procurados pelo rei. Raabe agiu de uma maneira que, se não fosse voltada, né, se ela não tivesse com o coração no Senhor, talvez ela não agiria. Ela correu risco quando ela fez isso. Afinal, ela estava escondendo espiões. E isso, com certeza, não ia ser muito bem visto, ainda mais por uma mulher e prostituta. Ou seja, olha Raabe se deixando usar. Olha Raabe sendo serva do Senhor. E é assim que você tem que ser. É assim que você pode ser. Basta você querer. No verso 9 do mesmo capítulo, a gente vê que Raabe ainda reafirma aos espias. Ela lhe disse assim, diz o verso 9: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Que engraçado isso, né? Raabe falar, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Isso nos leva a pensar que Raabe foi, Deus soprou no ouvido de Raabe. Ela devia ter já uma comunhão com o Senhor. Ela já devia clamar pelo Senhor. E não foi por acaso que os espias foram parar na casa dela. Foi porque Deus tinha um propósito para a vida dela. Mas Deus também tem um propósito para a sua vida. Mas esse propósito depende de você receber. Você mesmo correndo risco, você mesmo não sendo as condições ideais, você aceitar o propósito de Deus para a sua vida e fazer com que isso vá para frente, fazer com que isso continue. E a gente percebe que ela diz que sei que o Senhor deu essa terra. Ou seja, isso só pode ser através de comunhão com Deus. Às vezes, na condição de servo de Deus, a gente se coloca e pede, Senhor, me usa. Me usa. Mas a gente não pede ao Senhor assim, Deus, me usa, mas me usa dessa maneira. Porque dessa outra não dá, tá? Eu sou mãe, eu tô muito ocupada e assim, eu tenho filho para criar, eu tenho roupa para passar, eu tenho coisa para fazer. Então assim, Senhor, me usa dentro desse limite. Não é assim que funciona com Deus. Você se coloca, não importa quem você seja, da maneira como você seja, qual seja a ocupação que você tenha. E aí Deus te usa para que você faça aquilo que precisa ser feito. Talvez, em alguns momentos, você vai se pegar ali, né, sambando, buscando tempo, sem muita condição real de realizar aquilo que Deus te pede. Mas a capacitação e esse discernimento vem do Espírito. E é assim que o servo de Deus trabalha. É assim que o servo de Deus vive. Não é porque ele enxerga que ele vai conseguir cumprir, mas é porque ele crê. Ele crê que através do poder de Deus, ele vai cumprir. Muitos são os nossos desafios como mães. E aqui eu posso aproveitar um breve testemunho, que foi assim que nasceu esse projeto. Foi no momento em que, mesmo querendo continuar sendo serva do Senhor, me colocando à disposição do trabalho com o Pai, quando eu engravidei,
quando eu pensei, eu vou virar mãe, não sei que bicho vai dar, não sei o trabalho que vai dar, só ouço falar, mas como é que eu vou trabalhar para o Senhor mesmo assim? E eis-me que hoje, mesmo com 2 filhos, e aí Deus falou, eu tenho algo para você, mas não é só para você, tem mais mulheres que vão com você. E essas mulheres, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida delas, que hoje, Cristiane e Aline, que Deus abençoe a vida de vocês, porque juntas nós somos mais fortes. E aqui fica um convite para você, vem com a gente, porque mesmo sendo mães, a Aline já é mãe de uma grandona, a Anne, e do Dominique, pequenininho, vive 2 realidades diferentes. Cristiane, mãe do pequenininho, Davi. Gisele, mãe da petitiquinha e do pequeno Samuel. Somos mulheres, somos mães, mas somos servas do Senhor. E clamamos, é pela capacidade do Espírito que Deus nos deu esse projeto e hoje nós estamos aqui. Isso serve como um breve testemunho, assim como de Raabe, que mesmo numa condição que não era tão ideal assim, ela se colocou como serva. Então, o servo de Deus, ele se coloca à disposição e ele espera a capacitação de Deus, porque muitas vezes faremos coisas além do que possamos imaginar. Na maioria das vezes, eu diria. Um terceiro ponto diz assim, que Raabe sabia que ela vivia uma oportunidade e ela foi ousada diante disso. Você concorda que Raabe foi ousada diante da realidade dela da época? Ela teve aquela oportunidade da parte do Senhor. A Bíblia nos leva a pensar que Raabe tinha comunhão com o Pai, mas muito provavelmente eu não acredito que Deus entregou tudo para ela, disse para ela, não deixa, não tem nada que diz isso, né? E eu creio que não. Como seria? Não. Deus talvez só colocou no coração dela aquela vontade de servir, vontade de ajudar. E precisou de Raabe ser ousada, precisou de Raabe querer algo diferente. Como eu disse a você, ela precisava de uma oportunidade. E aí quando os espias chegaram, Raabe acendeu aquela luzinha e falou, opa, eu não posso deixar isso escapar. Deus deve estar usando esses servos do Senhor, porque os espias eram servos também de Deus, e tanto que ela fala com eles a respeito do seu Deus, né? Ela se refere ao Deus deles como alguém que tem feito diferença no céu e na terra. Então, Raabe começa a estabelecer ali um diálogo de quem quer participar daquilo. E ela sabe que ela precisa daquela oportunidade e que talvez aquela seja a única oportunidade da vida dela. Se você já passou por isso, se Deus já te incomodou em algo e você teve consciência de que aquilo era a sua oportunidade de passar a viver uma vida diferente, se Deus está te incomodando hoje para que você viva uma vida diferente, para que você queira um futuro diferente, não só para você, mas para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, como diz um louvor, é assim que nós temos que fazer. Nós temos que ser ousadas, nós temos que agir, e isso depende de nós. Eu anotei aqui que foi necessário Raabe confiar para que tudo acontecesse. Ela precisou confiar no Senhor, Raabe precisou crer e confiar também nos servos de Deus. Muitas vezes alguém é usado para te dar uma direção, para te dar uma palavra, um servo de Deus, de muitos que estão espalhados por essa terra e que irão aumentar em nome de Jesus. E aí você não pega aquilo para você, você não aceita aquilo para você, porque você acha que é ele e não Deus que está falando, mas Deus usa os servos, Deus usa e vai usar você amanhã. Vai usar você hoje.
vai usar você à medida que você se permite usar. Amém? Então hoje, naquele momento, Raabe teve que crer e confiar em Deus e nos servos que estavam ali na casa dela. Não havia uma garantia de que tudo ia dar certo. Não havia. Ouvia-se dizer sobre aquele Deus maravilhoso que fazia tudo, que aniquilava, né, naquela época, que fazia aquele povo prosperar, vencer, e que havia prometido Jericó para eles, mas não havia uma garantia de que tudo isso ia acontecer. Mas Raabe teve aquilo que eu e você precisa ter. Mãe que ora, precisamos ter fé. Precisamos ter fé diante das promessas do Senhor. Precisamos ter fé diante daquilo que Deus fala através dos servos ou através da tua comunhão com Ele. Você entendeu aonde eu quero chegar? Por isso que você tem que ser uma mulher de comunhão com Deus. Porque na tua comunhão, se você não quer, ou se você recebeu uma palavra de um servo, você pode até confirmar a palavra. Você pode pedir a Deus, Deus, não me deixe em dúvida, tira essa dúvida do meu coração. Mas Raabe não tinha nem tempo para isso. Raabe, naquele momento, precisou confiar e ter fé de que tudo aquilo ia acontecer conforme estava previsto. E aí, eu quero lembrar com você que a fé depende de você crer, não adianta. Não adianta alguém explicar para você e falar assim, não, você tem que acreditar. Você precisa crer. A fé tem que nascer do teu coração. E para que você tenha fé, você tem que se colocar nisso. Você tem que querer isso. Crer e ter fé são coisas que ninguém pode fazer por você. Você pode ser incentivada através de uma ministração, você pode ser incentivada através de uma palavra, mas você precisa alimentar a sua fé, para que você creia que teremos um futuro melhor. Você precisa alimentar a sua fé, porque o tempo que vivemos é um tempo difícil. Então você precisa crer que mesmo que as coisas não aconteçam da maneira como você pensa, as coisas acontecerão da maneira como Deus quer. E se isso for o suficiente para o seu coração, você vai viver muito melhor. Você vai viver uma vida pautada e confiada no Senhor. É por isso que você precisa dele. É por isso que você precisa da palavra de Deus. E você sendo uma mulher que confia no Senhor, como serão seus filhos? Como crescerão seus filhos? Ou se eles já cresceram, como eles olharão para você? De uma maneira como uma mulher que tem fé. Você entendeu? Então lá em Hebreus, a gente tem uma coisa muito interessante que fala, o Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. E adivinha quem está lá citada como uma mulher de muita fé? Raabe. Vamos lá na palavra de Deus? Capítulo 11 de Hebreus. Abre aí na sua Bíblia. Hebreus 11, verso 31. A palavra de Deus diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta como com os que haviam sido desobedientes. Amém? Olha Deus lá no Novo Testamento confirmando a importância que Raabe teve na história do povo de Deus. Que coisa maravilhosa é ver o exemplo dessa mulher. E hoje você pode ser a Raabe, mesmo que você não esteja numa condição ideal, mesmo que você viva marginalizada numa sociedade. Só Deus pode fazer uma transformação desse nível. Uma mulher citada, conhecida até na Bíblia como a prostituta Raabe, que se tornou um exemplo, uma heroína da fé. Que você seja uma mulher, uma heroína da fé, que possa testemunhar nos tempos futuros como um exemplo da fé que você tem. Amém?
Viver um relacionamento com Deus, a gente percebe que abençoa não só a sua vida, mas toda a sua família e descendência. No verso 12, Raabe mostra uma preocupação com seus familiares. Me refiro ao livro de Josué. Josué, verso 12, aonde diz assim: jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem um sinal seguro de que a população, de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-lhe da morte. Raabe tinha uma preocupação com os seus. Isso é normal. É por isso que a gente deve orar pelas nossas famílias. Cobrir eles em oração. Para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos familiares. Porque nós gostamos, né? É algo que Deus mesmo colocou esse amor em nós. Deus nos fez família, Deus nos fez unidos. E se você não está unida com a sua família, que esse seja um tempo para que você se una, que você resgate, que você restaure relacionamentos, porque isso é vontade de Deus para sua casa, para sua vida. E Raabe mostra essa preocupação. Em Mateus 1:5, confirma o que aconteceu com a família de Raabe e com a descendência de Raabe. A família de Raabe é descrita na genealogia de Jesus. Ou seja, Raabe, através da descendência, foi incorporada na genealogia de Jesus. Meu Deus, para quem naquele tempo era uma mulher prostituta, se tornar parte da família e da descendência de Jesus. Assim como eu e como você, que hoje, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante daquilo que a gente ainda precisa consertar, através de Jesus, nós podemos participar da descendência de Jesus. Porque Ele é o nosso irmão mais velho. E você, filha do Deus Pai, com a vida entregue para o Senhor, você pode fazer parte disso também, assim como Raabe fez. Raabe tem muito a ver com a gente. O exemplo de Raabe, ele se encaixa na vida como o exemplo de muitas mulheres que talvez estejam me assistindo ou que vão assistir. Então que você também tenha as atitudes que Raabe teve. Porque assim como a vida dela foi mudada, a sua também pode ser mudada pelo Senhor. Você crê? Eu creio. A história de Raabe, ela mudou a ponto que ela conseguiu fugir da estatística de Jericó, aonde a cidade foi acabada. Tudo, a não ser a casa dela. Que mais pra frente no capítulo 2, você vai ver que ela combinou com, os espias combinaram com ela, de deixar um sinal na porta, porque tudo ia acabar, mas a casa e todos aqueles que estivessem dentro da casa, que tivesse um sinal na porta, nada ia acontecer. Então esse foi o acordo entre Raabe e os espias, para que a família dela, para que a descendência dela fosse salva no momento em que a realidade ao redor era terrível. O Senhor já havia decidido sobre isso. Isso já estava programado para acontecer. Mas mesmo que a destruição esteja aí à sua frente, as estatísticas estejam subindo, mesmo que tudo isso aconteça, você pode se diferenciar diante da realidade. Muitas vezes, nesse contexto dessa doença, você vê o livramento de Deus. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos livrou de passar, de estar com a saúde comprometida, de estar aqui hoje cheia de energia, cheia de força. Graças a Deus por isso. O Senhor, Ele livra ou Ele permite também algumas coisas.
Isso é muito particular, isso é Deus e você. Mas o mais importante é que Deus pode te livrar da morte. Mesmo que você passe por dificuldades, Deus pode te livrar da morte. Um inimigo gigantesco para o homem, mas que o Senhor, que livra, que é o dono da vida, Ele pode te livrar. Então que você creia nessa palavra, que você creia que o exemplo de Raabe pode ser a história da tua vida. E isso pode fazer muita diferença para você, se você agir como ela. Independente da sua história, lembre-se de uma coisa: o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Não importa quem você seja, como eu comentei na última reunião, não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar, como diz o pastor Sandro. Mesmo que a sua vida e o seu relacionamento com Deus não esteja bom no momento, Ele sempre vai te oportunizar uma chance, assim como Ele fez com Raabe. Talvez seja a sua única chance, a única, mas você precisa estar sensível a essa chance. Você precisa estar sensível a ouvir a voz do Senhor, a ouvir o Senhor dizer para você: fulana, Joana, Maria, Gisele, Júlia, você precisa estar com seus ouvidos atentos. Para isso você vai precisar de comunhão com Deus. Crer e confiar que Deus tem o melhor para você pode mudar a sua história. Você que vive uma vida X e quer viver uma vida Y, que o Senhor, creia que o Senhor pode fazer essa mudança. Deus pode mudar a sua história, assim como mudou a minha, assim como mudou a de Raabe lá atrás, assim como tem mudado a vida de muitas mulheres até hoje. Ao mudar a sua história, você muda a história e o futuro dos seus filhos. Quando você tenta mudar a sua história, quando você clama por esse Deus, quando você confia nesse Deus, você consegue, como autoridade de Deus na sua casa, você consegue fazer o quê? Você consegue mudar a história da sua descendência. Então não é à toa que nós estamos falando isso numa célula voltada para mães, porque mães, vocês têm autoridade de Deus para fazer muitas coisas, inclusive para mudar o futuro do teu filho. Aquilo que você talvez fica martelando em cima pode ser mudado com oração, pode ser mudado com o joelho no chão. Existem coisas que somente o Senhor pode mudar. E também existem coisas que dependem da tua mudança para que seja mudada na vida do teu filho. Já falamos inúmeras vezes a respeito do exemplo. O exemplo é algo que contamina. O exemplo, assim como o mau exemplo. Então que você seja o bom exemplo para o seu filho. Que você, através da vida de Raabe, você pegue para você aí esse testemunho de Raabe e faça da tua vida uma história com um final tão maravilhoso como o de Raabe. E faça com que a sua vida, a sua casa, a sua família façam parte da genealogia de Jesus. Para isso, entregue a sua vida para o Senhor. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. E quero que o Senhor faça a diferença dela. Cuida do meu futuro, cuida da minha casa, cuida da minha família. E me guia em tudo aquilo que eu preciso fazer para Te agradar. Que o Senhor possa fazer, que essa possa ser a sua oração. Se você precisa de ajuda para entregar a sua vida para Jesus, você pode, depois desse encontro, chamar no direct e a gente te ajuda nisso, ok? Mas que essa seja a sua oração e que você seja, sim, a Raabe desse tempo, que saiu de uma vida marginalizada, de miséria, para uma vida de vitória. Que Deus abençoe, que o Senhor te cubra com a tua bênção e eu te convido a orar nessa manhã para a gente encerrar. Fecha seus olhos aí no seu lugar. Senhor Deus, Pai amado, Senhor,
Nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Agradecemos ao Senhor pela sua palavra. A sua palavra é tão rica, Pai, e nós como mães temos aprendido que nela existe referência, existe testemunho, existe muitos exemplos dos quais nós possamos usar nas nossas vidas. Muitas vezes, Deus, aquilo que os teus servos sofreram ou viveram lá atrás é exatamente aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Os tempos mudaram, Pai, mas as dificuldades são as mesmas. Que o Senhor, por favor, faça de nós, Pai, a começar por mim, uma serva do Senhor. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos alimente, nos encha de vontade de te servir e de ser mães conforme a tua vontade. Que nós possamos ser servas, para que nós possamos gerar e criar servos do Senhor. Que em nome de Jesus, a tua graça, o teu poder recaia sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a nossa descendência. Que o Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. Guarda-nos, Pai, de todo o mal. Que toda doença, Pai, não se achegue aos nossos lares. Que a nossa confiança no Senhor e que a nossa fé seja cada dia renovada. E que pela tua graça e pelo teu poder nós possamos sempre, sempre confiar em Ti. Nós te amamos, nós te bendizemos e nós te louvamos nessa manhã. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, mães? Que Deus abençoe você, que a sua semana seja excelente. Acompanhe as redes sociais, nós estaremos divulgando a respeito desse tema, faremos posts. Temos uma mãe que quer crescer com o Senhor, ela precisa orar. E se você gostaria de participar, chama a gente no direct, conversa a respeito da sala de oração. Estamos com esse projeto, né, maravilhoso, no qual a gente tem se fortalecido muito, orado não só pelas nossas vidas, mas aprendendo também a interceder pelos nossos irmãos, pelo nosso país e por tudo aquilo que está debaixo desse céu. Que o Senhor nos abençoe e te dê uma semana cheia da graça. Em nome de Jesus, um beijo. Você é uma mãe que ora.